Olá, tudo bem? Meu nome é Felipe e hoje eu vou falar sobre os francos. Os francos são exemplo de uma entre as diferentes populações bárbaras que invadiram o Império Romano e que levaram o Império Romano do Ocidente ao fim. Os francos se estabeleceram em uma região ao norte da Península Itálica, que era conhecida como Gália. A Gália corresponde à atual França, por isso há uma certa similaridade entre francos e França. Os francos, eles se dividiam em diferentes clãs, e esses clãs formavam diferentes tribos. Um guerreiro foi responsável por unificar as diferentes tribos francas. Esse guerreiro foi Clovis, e isso aconteceu no ano de 481. Clovis se transformou no primeiro rei dos francos e deu início à chamada dinastia Merovingia. A dinastia Merovingia tem esse nome por conta de Meroveu, que era um guerreiro super importante e que era avô do Clovis. No ano de 496, o Clovis se converteu ao cristianismo. Esse ato, o batismo de Clovis cristão, é um ato super simbólico na história dos francos, na história da Europa, porque isso marca a união entre os francos e a igreja cristã, e essa união é super importante para o crescimento e expansão do cristianismo. À medida que os francos cresciam e conquistavam outras populações, essas populações eram obrigadas também a se converterem ao cristianismo. Após a morte do Clovis, os seus descendentes dividiram o reino franco, que só voltou a se reunificar no ano de 629 sob o governo do rei Dagoberto. Mas os diferentes reis francos que se sucederam no poder após Clovis são conhecidos pela sua falta de habilidade para governar. Esses reis eram conhecidos como reis indolentes. Na época dos reis indolentes, quem governava na prática eram altos funcionários de palácio, conhecidos como majordomos, prefeitos de palácio, mordomos do palácio ou mordomos do paço. Dentre os prefeitos de palácio, é preciso fazer destaque para dois. O primeiro é o Carlos Martel. Carlos Martel foi responsável por comandar os francos, que em 732 impediram o avanço do islamismo na Europa ao derrotarem o Império Islâmico na chamada Batalha de Poitiers. O segundo é Pepino o Breve. Pepino foi responsável por, em 751, destronar o último rei da dinastia Merovingia, que era o Childerico III, e dar início a uma nova dinastia de reis francos. Era a dinastia Carolíngia. Dentre os reis da dinastia Carolíngia, o mais importante foi o Carlos Magno. Carlos Magno foi responsável por estreitar as relações entre a igreja cristã e os francos. A igreja via nos francos a possibilidade de criar um império cristão na Europa. Um ato que simboliza bem essa relação entre os francos e a igreja cristã foi a coroação de Carlos Magno, que aconteceu na noite de Natal do ano 800 e foi realizada pelo Papa Leão III. Para administrar o Império Carolíngio, Carlos Magno distribuía a terra a alguns nobres. Dependendo do tamanho dessas terras ou da sua posição estratégica, essas terras poderiam ser marcos, ducados, condados e etc. E os nobres que recebiam essas terras também recebiam um título: conde, marquês, duque. Esses nobres passavam a estabelecer uma relação de vassalagem com Carlos Magno. As ordens de Carlos Magno eram distribuídas a esses nobres através de documentos escritos que eram os capitulares. E o trabalho realizado por esses nobres era vigiado por funcionários indicados por Carlos Magno. Esses funcionários eram os missi dominici. O Império Carolíngio também ficou marcado pelo forte investimento cultural. Carlos Magno patrocinava estudos de geometria, latim, aritmética, entre outras áreas. Também foi responsável por convidar estudiosos de diferentes partes do mundo para viver no Palácio Franco. Inclusive no palácio foi fundada uma escola que era chamada Escola Palatina. Também foram fundadas escolas em diferentes conventos e diferentes bispados. Esse grande investimento que Carlos Magno fez na cultura ficou conhecido como Renascimento Carolíngio. Após a morte de Carlos Magno, o seu filho, Luís o Piedoso, passou a reinar, mas os seus descendentes passaram a brigar pelo controle do Império Carolíngio. A guerra civil que se instalou entre os netos de Carlos Magno, filhos de Luís o Piedoso, levaram à assinatura de um acordo, o chamado Tratado de Verdun. O Tratado de Verdun dividiu o Império Carolíngio em 3 partes. Cada uma das partes ficou para um dos netos de Carlos Magno. Uma parte ficou para Luís o Germânico, outra parte para Lotário e a última para Carlos o Calvo.
Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de curtir e se inscrever no canal. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau!